Olá, morte física, morte espiritual, morte eterna. Qual a diferença entre morte física, morte espiritual e morte eterna? Será que nós temos a morte eterna ou vida eterna? Morte espiritual ou vida espiritual? E o que é isso? Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim e nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos 5 minutos. Olá, então vamos a mais um ensino, relógio na tela. Vamos falar sobre morte física, morte espiritual e morte eterna. A diferença destas três, algo muito importante. Vamos à tela que eu tenho alguns versículos falando das três e no final nós vamos juntar tudo isso para te ensinar e te mostrar a diferença, tá ok? Vamos lá. A morte física acontece com todos nós, não dá para fugir. Gênesis 3:19 nos diz: no suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, a morte física é o caminho de todos nós. Nós vamos morrer aqui, esse corpo mortal vai ficar aqui, ok? A morte espiritual, essa é muito interessante, é o estado em que nascemos, mortos espiritualmente. Como assim? Gênesis 2:17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E foi justamente o que Adão fez. Comeu e o seu pecado nos afastou de Deus, causando uma morte espiritual. Então olha que interessante, no aspecto espiritual nós já parece até um erro de português, né? Mas nós já nascemos mortos. Isso mesmo, no aspecto espiritual. Tem um texto muito interessante, Efésios 2. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos próprios delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Estávamos mortos, morte espiritual, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Depois, se você puder ler na sua casa, o capítulo inteiro aqui de Efésios, capítulo 2, fala bastante sobre isso. Morte espiritual, ou seja, nós nascemos mortos e fomos ressuscitados com Cristo, ok? E a morte eterna, Apocalipse 21:8. Quanto ao porém aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E agora olhe para cá, eu quero mostrar para você a diferença entre morte física, morte espiritual, morte eterna. Feita a diferença, eu vou te explicar rapidamente a estratégia do inferno e o que Jesus tem para nós. Vamos à tela. Então, aqui, deixa eu te explicar direitinho aqui, ó. Então, Jesus, ele tem para nós aqui, Jesus. Morte. Morte física. Com Jesus, nós nascemos de novo. Ok? No batismo, nós nascemos de novo. Morte espiritual. Nós já nascemos mortos, espiritualmente falando, por causa do pecado de Adão, mas em Cristo o Senhor nos deu vida espiritual. Olha que interessante. E a morte eterna é o que o inferno quer da gente, que a gente morra eternamente. Mas mediante a fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós aceitamos a Cristo, presta atenção, quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. E a intenção do inferno é justamente trazer, quando a gente morrer fisicamente, nós estarmos mortos espiritualmente, para que a gente também tenha a morte eterna.
Mas com Jesus, nós nascemos de novo, nós começamos a ter uma vida espiritual e com certeza nós vamos ter uma vida eterna. Olhe para cá. Então, essa é a intenção de Jesus Cristo. Te dar uma vida eterna, para que isso, você tenha uma vida espiritual. Quando eu tenho uma morte espiritual, eu vivo uma morte eterna. A morte física é inevitável. Todos nós vamos morrer fisicamente. Nós viemos do pó e a pó nós vamos tornar. Mas a morte espiritual, quando eu tenho morte espiritual, consequentemente eu tenho morte eterna. Vida espiritual, vida eterna. Com Jesus e sem Jesus. Ainda bem que a gente tem Jesus, não é mesmo? Ainda bem por esse ensino, glória a Deus. Compartilhe esse ensino com outras pessoas. Eu tenho um presente para te dar. Nós temos um e-book aqui que você vai baixar todo esse ensino, tá certo? E nós vamos mandar para você esse ensino no seu e-mail. Eu tenho um convite, um presente, um convite. O convite é que eu vou te convidar para uma aula ao vivo, onde nós vamos falar pela internet sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Uma turma bem legal do Clube da Bíblia, onde nós temos uma aula ao vivo por semana. Eu vou te convidar e você vai ser muito bem-vindo, ok? Te dei um presente, te dei então um convite e agora eu quero pedir que você compartilhe. Um pedido meu, pega esse vídeo e compartilha no Facebook, no YouTube, no WhatsApp com as pessoas da sua igreja, porque a dinâmica do reino é o seguinte: quanto mais eu tenho, mais eu dou, quanto mais eu dou, mais eu tenho. E essa é a dinâmica. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Eu peguei o que eu tinha, fiz a minha parte, compartilhei com você. Pega o que você tem, compartilha com o outro e o reino cresce. Até o próximo vídeo. Até mais.